Salve, salve! Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um vídeo desse canalzinho de YouTube. Depois de umas longas 3 semanas e ainda janeiro, que demorou mais 2 anos para passar, estamos de volta. Precisei me ausentar por um tempo, fiz uma cirurgia, uma coisinha rápida aqui nesse nariz de nós todos. E agora estou de volta, estamos recuperando, estamos 90% aí, mas podemos voltar a fazer os vídeos. O tema de hoje, tem uma sequência de temas aqui que já está pronto, mas o tema de hoje a gente vai falar um pouco sobre a importância de conhecer os nossos limites. E aí, quando eu digo limites, são limites físicos, emocionais, esse ponto em específico. Eu fiz um vídeo, acho que em dezembro ou no fim de novembro, que fala sobre os incomodados que se mudam e tal, que aí fala um pouco sobre o momento de decisão de partir de uma empresa, né? De deixar o trabalho, de voltar a escutar o mercado e etc. É um vídeo bem interessante porque mostra que não somente é um gestor que tira o colaborador de dentro, mas as circunstâncias internas também, às vezes pessoas que a gente lida no dia a dia, etc. E também tem um outro ponto, que é vai ter algumas fungadas no meio do caminho, tá? Mas peço desculpas por isso, é por conta da recuperação da cirurgia. Mas voltando, existem alguns pontos aqui no meio do caminho que a gente para e hoje o nome que a gente tem disso é burnout, né? Então é aquele momento em que o dia a dia já é muito pesado pra gente em qualquer posição que nós exercemos, pode ser que a somatória de situações acabe colocando nosso corpo e nossa mente num estado de pane, assim, que nem aquele filme do Divertidamente, todo mundo correndo de um lado para o outro no cérebro sem saber o que fazer. Contar, né? Eu sempre trago nos meus vídeos um pouco de história, não que para compartilhar dos 15 anos aí que eu tenho de carreira. Também numa das empresas que eu trabalhei e era uma startup. Eu sempre trabalhei muito, né, nessa parte de startups, então nessa primeira empresa que eu trabalhei, que foi um site de compra coletiva e tudo, eles estavam chegando no Brasil vindo de um investidor alemão, né, que tinha comprado toda a parte de expansão na Europa e nos Países Baixos, assim, né, nos países do sul do globo. E aí, quando eles vieram para o Brasil, eles tinham uma política muito rápida de aceleração, mas isso, beleza, é dia a dia de startup, mas era muito único o método deles de trabalhar. E aí foi uma das minhas primeiras experiências profissionais na área de negócios, depois que eu saí do meu estágio em jornalismo, então eu meio que penso que foi uma grande escola, assim, em vários aspectos e do que fazer e do que não fazer. E eu lembro que teve um dia que esse pessoal, então, lá de fora veio para o Brasil acompanhar a operação. Eles decidiam sempre chegar do nada, assim, não era uma viagem programada. Era uma coisa assim que na segunda-feira, na terça, falava, ó, segunda-feira tô aí. E aí eles vieram aqui pro Brasil e começaram a conversar com gerentes, com os heads, diretores, para saber do negócio, né, cada faixa de negócio que eles estavam cuidando. Na época eu era analista, então eu só ficava com medo mesmo de ter que falar com eles, e tinha todos os números na ponta da língua e tal, estudei. E aí eles chamaram uma pessoa em específico para conversar e essa pessoa foi sincera. Ela falou assim: eu mudei para essa área há pouco tempo e eu ainda estou me adaptando, né? Tô conhecendo as pessoas, os números, os parceiros, os indicadores, enfim, toda parte de quem, quando muda de área, tem lá a sua curva de aprendizado de novo.
E aí, esse meu gestor, não, esse grupo, né, de investidores que estavam aqui no Brasil vendo como estava a operação, perguntou: quanto tempo você está aqui? E a pessoa respondeu, aqui nesse setor, né? E a pessoa respondeu: eu estou há 2 semanas. E aí a resposta foi mais ou menos a seguinte, né? Você está há 2 semanas e ainda não entende nada do seu negócio? Eu vou mandar fazer uma faixa. A empresa que eu trabalhava, ela era um duplex, né? Ela tinha o escritório era duplex, então era um mezanino e a parte de baixo. Então tinha lá um tipo de como eu posso dizer, não é uma varanda, mas um vão que você olhava. E aí ele falou: eu vou fazer o seguinte, então, eu vou mandar fazer uma faixa, escrito assim: fulano de tal, né, o nome da pessoa, burra, pois está há 2 semanas e ainda não sabe o que está fazendo. E aquela história saiu, vazou. Provavelmente a versão que eu estou contando deve ter uns aumentos, mas não invento aí. Que foi a versão que chegou pro nosso ouvido. Ah, mas eu lembro de ter visto pessoas saindo da sala branca, pálida, tipo, sem horizontes. E por que eu tô falando tudo isso? Porque são coisas que acabam no dia a dia, isso eu tô falando em 2011, e acabam no dia a dia a gente se coloca uma pressão muito grande. Eu lembro que eu fiquei com essa história na cabeça por tanto tempo que todas as empresas que eu passei depois dessa Viva Real, LX e agora o iFood, eu sempre fiquei bitolado. Eu falei: eu tenho 2 semanas para aprender tudo. Se eu não aprender tudo em 2 semanas, eu não vou ser um bom profissional. Não exijo isso de ninguém e não acho também. Eu sei que ficou, todos os gestores que eu conversei também falou: cara, não, é muito complexo o negócio para você aprender em 2 semanas. É indicador, é nome, essas coisas. Então, o que eu tô querendo dizer aqui? Vão ter situações que você precisa aprender a ouvir o que o teu corpo está falando. O corpo dá sinais, né? Então, de repente, você começa a ter problema de concentração, você esquece o que está fazendo, fica cansado com maior frequência, psicologicamente, né? Você começa a se achar uma fraude. Tem um vídeo que a gente fala sobre síndrome do impostor. Você começa a acreditar que você não vai dar conta e que tem muita pressão vindo, e aí teu emprego está em jogo. Aí começa muito pensamento: como é que você vai fazer para cuidar das contas, se você é o principal fator da casa, como você vai sustentar a escola do filho, as obrigações do dia a dia, os boletos não estão nem aí, se você tem salário ou não, eles continuam aparecendo. Então tem toda essa acarreta-se toda essa consequência de atos, né? Então o ponto aqui nesses momentos parar, pensar e entender se faz sentido ou não continuar no que você está fazendo, porque um burnout ou qualquer coisa do gênero pode acarretar no burnout, que você pode entrar num estado depressivo intenso, assim, não falando com psicólogo nem nada, mas drena a tua vontade de fazer as coisas. Você pode desenvolver síndrome do pânico, pode desenvolver transtorno de ansiedade, pode desenvolver um monte de coisa colateral, depressão em si, e também pode acarretar que outras pessoas no seu entorno acabem absorvendo essa situação e entre num loop. Aí eu não estou falando nem só de parceiro de vida, mas equipes e etc, etc. Então, se tem essa situação de você estar chegando num nível extremo, o conselho que eu dou, e talvez o que eu sempre tive como referência, é conversar com os gestores, contar, desabafar, às vezes já tive situações que desabafaram comigo e se emocionaram, etc. E o ponto é que
Se a pessoa que está lá liderando o teu time, ou se você é líder, você precisa ser humano acima de tudo. Então, a gente entende as pressões do negócio, das metas, etc., mas a gente também não quer que ninguém morra. E aí é conversar e procurar um caminho. De repente, cara, eu tô muito mal, preciso parar, então beleza, vamos adiantar essas férias, vamos falar com o RH, vamos fazer uma exceção, esquece o trabalho. O RH não deixou, mostra empatia, que o RH não me escute, mas mostra empatia, do tipo, não, beleza, então folga aí 5 dias e descansa, sei lá, tô dando 5 dias como exemplo, tá, mas 5 dias, descansa, eu abono do teu ponto, ou vai lá, curte e dá acalma e depois volta e a gente conversa, não tem problema. Mas o ponto é, se você sentir que você está chegando numa situação de extremo nervoso, é melhor abrir o jogo, né? Também existe, lógico, eu sempre recomendo, vou recomendar, eu era muito crítico, mas agora sou o maior fã de terapia, de ter um psicólogo, de conversar, de colocar suas inseguranças e trabalhar a causa raiz, né? Porque às vezes você pode estar entrando numa crise de ansiedade, não por conta da empresa ou por conta das metas, mas sim porque está dando uma série de gatilhos de coisas que você já viveu, como eu tive esse gatilho dos 15 dias, então dava 15 dias, dava 16 dias, eu entrava numa reunião, não entendia o que estava acontecendo, eu já falava, puta, não errei, não devia ter trocado de emprego, não sou pra cá, vou decepcionar um monte de gente. Então, às vezes é bom conversar e ter esse papo aberto. Tem um outro vídeo que eu vou fazer que fala sobre PTO, a importância de times saudáveis, mas só dando um pequeno spoiler aqui, ou uma adiantada, é de conversar, de ter rotinas, e de conversar com o gestor e aceitar as rotinas. E então, de quarta-feira é o rodízio do meu carro, porque é uma cidade de rodízio, então eu vou fazer home office, ou eu vou chegar depois. Tem tal dia que eu levo meu filho pro balé, pro treino de futebol, pro teatro, então esses dias vão ser mais cedo. Combinar regras do jogo, tentar procurar o equilíbrio. E quando vier a pressão por meta, vier a pressão por entregas e resultados, é aquela parte ao contrário também, né? De a gente conversar e combinar as urgências, as entregas, o que é prioritário, o que não é prioritário. Eu tenho um time desse tamanho, eu vou ter que priorizar, não vou conseguir entregar tudo. Não dá para equilibrar 20 mil pratos, assim, não pode fazer hora extra, não pode... mas tem que entregar, sem fazer hora extra, você vai acabar pressionando. Então, tem tudo isso. E se você estiver na situação, eu recomendo, além da parte da terapia, de conversar com o seu gestor ou com alguém de confiança e colocar. E também, talvez, se você tiver condições financeiras e aquilo lá não fizer mais sentido, pedir as contas. É melhor você manter sua saúde mental, não entrar em colapso e de repente afetar vários setores da sua vida, da sua família, do que ficar num emprego que te faça mal. Então, se você tiver condições e aquilo lá não faz mais sentido para você, porque está te machucando, pedir as contas. E você não tem apoio, eu acredito que eu, como gestor, eu procuro dar o maior apoio para as pessoas e sinto que eu tenho, na minha liderança atual, nas minhas outras lideranças que eu tive, o mesmo apoio de, se eu precisar parar e colocar as coisas no lugar, me darem esse espaço. Já precisei usar dessa carta, uma vez não rolou e eu acabei sendo desligado, entendi, a cultura da empresa é diferente e etc. Mas em outros momentos da minha vida, que eu tive que lidar com muitas mudanças, eu conversei com o meu gestor e falei, estou passando por tal situação, eu não vou estar 100%, preciso de pelo menos 2 semanas para me rejuntar, me reorganizar. Vou trabalhar, eu não acho necessário parar, mas vou estar 70%, 60% da minha capacidade, porque eu estou lidando com muita coisa emocional ao mesmo tempo, e tive esse conforto e tive esse entendimento, e da mesma maneira que eu procuro dar esse entendimento para as pessoas. E então é isso que eu recomendo no fim das contas.
se você consegue e ter uma boa relação com os seus gestores, converse, abra o jogo, procurem uma solução juntos, umas férias, um afastamento, uma licença não remunerada. Se você estiver em algum lugar que isso ainda é visto como preguiça, desculpa para não trabalhar, e você tiver uma reserva financeira, talvez eu consideraria sim pedir as contas, mas de qualquer maneira sentar, conversar com todas as pessoas do seu entorno, todas as pessoas que você ama e que te amam, e juntos encontrarem um ponto para não deixar isso afetar, porque cansaço mental, estresse mental é muito complicado de lidar, e às vezes pode estragar, talvez a palavra não seja certa, mas pode acabar comprometendo uma carreira brilhante por um momento que você não precisava, só precisava parar, respirar, reorganizar e voltar. É isso, gente. Hoje é um vídeo um pouquinho sobre algumas situações que acontecem, e principalmente no momento que, para quem trabalha em startups, isso acaba gerando muita ansiedade, porque tá tendo muito desligamento em massa ainda. Então isso às vezes pode gerar essa pressão externa de, se eu não for melhor aqui dentro, eu vou ser desligado, e etc, etc, etc. A cabeça começa a trabalhar e você não consegue descansar. Então o vídeo um pouco para falar sobre o burnout e como eu acredito e como eu lidei com isso na vida, né? Obrigado, a gente se vê, até a próxima. Para quem ficou até aqui, fui!